Oi, pessoal. Estamos aqui mais uma vez com o nosso Desmistificando o Espiritismo e hoje a gente dá continuidade no episódio 58 aos argumentos apresentados por Santo Agostinho e também por Kardec, né, que organizou esse texto, para fazer a conclusão do Livro dos Espíritos, para encerrar, né, todos os pontos apresentados, fazer uma apresentação geral, uma conclusão geral das ideias do Espiritismo e que está relacionada, como a gente viu no episódio passado, com os tipos de críticas que o Espiritismo poderia receber ainda naquela época, né? Então hoje eu vou dar continuidade a partir da seção 5, tudo bem? Então, vamos lá. Seção 5. Os que dizem que as crenças espíritas ameaçam invadir o mundo proclamam por isso mesmo a sua força, ou seja, elas estão reconhecendo a sua força, porque jamais poderia se tornar universal uma ideia sem fundamento e que não tivesse lógica. Se, pois, o Espiritismo se implantando por toda parte, se consegue adeptos, principalmente nas classes esclarecidas, como todos o reconhecem, é porque existe um fundo de verdade. Contra essa tendência serão inúteis todos os esforços daqueles que vão contra ele. E a prova é o que o próprio ridículo de que procuram cobri-lo, ou seja, que as próprias coisas que tentam usar para ridicularizar ele, longe de lhe deter o impulso, parecem ter lhe dado novo vigor. Então, assim, contra essa tendência, né, de dizer que seria uma coisa ruim, então, na verdade, o que usam para tentar ridicularizar é o que acaba empurrando o Espiritismo para frente, né? Esse resultado justifica plenamente o que tantas vezes os Espíritos nos têm dito. Não se inquietem com a oposição. Tudo o que fizerem contra vocês se tornará ao seu favor. Ou seja, se virará ao favor de vocês. E os maiores adversários de vocês, sem querer, servirão a sua causa. Ou seja, falando assim, ó, tudo que fizerem contra vai fazer a favor e os adversários vão acabar ajudando a empurrar para frente. Contra a vontade de Deus, não pode prevalecer a má vontade dos homens. Por meio do Espiritismo, a humanidade deve entrar numa nova fase, a do progresso moral, que é a sua consequência inevitável. Não se espantem mais, portanto, com a rapidez com que as ideias espíritas se propagam. Sua causa está na satisfação que proporcionam a todos os que se aprofundam nelas, e nelas veem algo mais do que um passatempo fútil. Ora, como o homem, acima de tudo, deseja a própria felicidade, não é de se admirar que cada um se apegue a uma ideia que o torna feliz. O desenvolvimento dessas ideias apresenta 3 períodos diferentes. Primeiro, o da curiosidade, provocada pela singularidade, ou seja, pela forma única que os fenômenos produzem. Segundo, o do raciocínio e da filosofia. Terceiro, o da aplicação e das consequências. O período da curiosidade já passou, porque ele dura pouco tempo e uma vez que ela é satisfeita, muda de interesse, muda de objeto. O mesmo não acontece com aquilo que se dirige à razão e que provoca reflexões sérias. O segundo período já começou e o terceiro seguirá inevitavelmente. O Espiritismo progrediu principalmente depois que foi sendo mais bem compreendido em sua essência íntima. Depois que perceberam o alcance dele, porque ele toca nas fibras mais sensíveis do homem, as da sua felicidade ainda nesse mundo. Aí está a causa de sua propagação, o segredo da força que o fará vencer. Enquanto aguarda que sua influência se estenda sobre as massas, ele já torna felizes os que o compreendem. Mesmo os que não tenham presenciado qualquer fenômeno material dizem: fora desses fenômenos, há a filosofia que me explica o que nenhuma outra havia me explicado. Nela encontro não somente pelo raciocínio uma demonstração racional
dos problemas que interessam no mais alto grau ao meu futuro. Ela me dá calma, segurança, confiança e me livra do tormento da incerteza. Ao lado de tudo isso, a questão dos fatos materiais se torna secundária. Todos vocês que atacam o Espiritismo querem um meio mais eficaz de combatê-lo? Pois aqui está. Substitua-o por algo melhor. Indiquem uma solução mais filosófica para todas as questões que ele resolve. Deem ao homem outra certeza que o faça mais feliz. Porém, compreendam bem o alcance desta palavra certeza, porque o homem só aceita como certo o que lhe parece lógico. Não se contentem em dizer que isso não existe, pois é muito fácil negar. Provem, não por negação, mas por fatos, que isso não é real, nunca foi e que não pode ser. Se não for, digam o que seria em seu lugar. Ou seja, se não for real, o que poderia ser real no seu lugar? Provem finalmente que as consequências do Espiritismo não tornam melhores os homens e, portanto, mais felizes, pela prática da mais pura moral evangélica. Moral que muito se louva, mas pouco se pratica. Quando tiverem feito isso, vocês terão o direito de atacá-lo. O Espiritismo. O Espiritismo é forte porque se apoia sobre as próprias bases da religião. Deus, a alma, as penas, as recompensas futuras. É forte principalmente porque mostra essas penas e recompensas como consequências naturais da vida terrestre e também porque no quadro que apresenta do futuro, nada há que a razão mais exigente possa recusar, possa negar. Vocês, cuja doutrina consiste na negação do futuro, que compensação oferecem aos sofrimentos desse mundo? Enquanto vocês se apoiam na incredulidade, o Espiritismo se apoia na confiança em Deus, ao passo que convida os homens à felicidade, à esperança, à verdadeira fraternidade. Vocês oferecem a eles o nada como uma perspectiva e o egoísmo como consolação. Ele, o Espiritismo, prova pelos fatos, vocês nada provam. Como querem que o homem duvide entre essas duas doutrinas? Seção 6. Seria formar uma ideia muito falsa do Espiritismo quem julgasse que ele tira suas forças da prática das manifestações materiais e que, impedindo essas manifestações, seria possível tirar a sua base. Sua força está na sua filosofia, no apelo que faz à razão, ao bom senso. Na antiguidade, era objeto de estudos misteriosos que cuidadosamente se escondiam do povo, das pessoas, dos populares. Então ele está falando assim, na antiguidade, esses assuntos que o Espiritismo trata, eles eram estudados de forma misteriosa, de maneira oculta, por pessoas muito selecionadas, e eram escondidos de maneira muito cuidadosa das pessoas comuns. Né? Hoje, ele não tem segredos para ninguém. Fala uma linguagem clara, sem ambiguidades, ou seja, sem dúvida, sem deixar margem para dúvida. Né? Nada há nele de místico, nada de alegorias que possam ser mal interpretadas. Quer ser compreendido por todos, porque chegou o tempo de fazer com que os homens conheçam a verdade. Longe de se opor à difusão da luz, ele a quer para todo mundo. Não exige crença cega. Quer que o homem saiba por que ele crê, porque ele acredita. Apoiando-se na razão, o Espiritismo será sempre mais forte do que os que se apoiam no nada. Os obstáculos que tentem colocar a liberdade das manifestações espirituais, poderiam abafá-las? Não, porque produziriam o efeito de todas as perseguições, o de provocar a curiosidade e o desejo de conhecer o que foi proibido. Por outro lado, se as manifestações espirituais fossem o privilégio de um único homem,
sem dúvida que, isolando-se esse homem, as manifestações se acabariam. Infelizmente, para os seus adversários, elas estão à disposição de todos, e a elas recorrem desde o menor até o maior, desde o palácio até a choupana. Pode-se proibir o seu exercício público, quer dizer, pode-se impedir de fazer, né, as coisas espirituais publicamente. Sabe-se, porém, perfeitamente que não é em público que elas melhor acontecem, e sim na intimidade. Ora, como qualquer pessoa pode ser um médium, quem poderá impedir que uma família no seu lar, um indivíduo no silêncio de seu gabinete, de seu escritório, de sua casa, e o prisioneiro na sua cela, entrem em comunicação com os espíritos, independente daqueles que os vigiam e mesmo na presença deles? Se as proibirem num país, conseguirão impedir que ocorram no país vizinho, no mundo inteiro, uma vez que em todos os continentes não há lugar onde não existam médiums? Para se prenderem todos os médiums, seria preciso que se prendesse a metade dos seres humanos. Mesmo que conseguissem, o que não seria nada fácil, mesmo que conseguissem, o que não seria mais fácil, queimar todos os livros espíritas, no dia seguinte eles já estariam reproduzidos, porque a sua fonte não pode ser atacada e porque ninguém pode prender nem queimar os espíritos, seus verdadeiros autores. O espiritismo não é obra de um homem. Ninguém pode dizer que é seu criador, porque ele é tão antigo quanto a criação. Ele se encontra por toda parte, em todas as religiões, principalmente na religião católica, e aí com mais autoridade do que em todas as outras, pois no catolicismo se acha o princípio de tudo quanto existe no espiritismo. Os espíritos em todos os graus de elevação, suas relações ocultas e intensas com os homens, os anjos da guarda, a reencarnação, a libertação, a emancipação, né, da alma durante a vida, quer dizer, a alma sair do corpo, né, a segunda vista, ou a visão espiritual, as visões, todos os tipos de manifestação, as aparições e mesmo as aparições tangíveis, quer dizer, as aparições que você pode encostar no que está no espírito manifestado, né? Quanto aos demônios, não passam de espíritos maus e, salvo a crença de que os primeiros foram destinados a permanecer eternamente no mal, ao passo que a via do progresso não está proibida aos outros, não há entre eles mais do que uma simples diferença de nomenclatura. Ou seja, o que ele está falando aqui? Ele fala que no catolicismo, principalmente, tudo que tem no espiritismo está lá. Porque na Bíblia, se você vai pegando todos esses fenômenos, todas essas características de interação com os espíritos estão lá, as categorias dos espíritos, os espíritos mais altos até os mais baixos, e que a parte de chamar de demônios os espíritos mais atrasados, mais ignorantes, que ainda são maldosos, né? A parte de chamar eles de demônios, dizer que eles são outra coisa, e de falar que eles são eternamente destinados a ser assim, o que o Espiritismo diz que não, porque diz que o progresso vai levar eles a sair disso, de outra forma só chama de coisa diferente, mas é a mesma coisa. O que faz a moderna ciência espírita? Reúne no corpo de uma doutrina o que estava espalhado. Então, o que eles estão chamando de espiritismo, o que os espíritos com Kardec estão chamando de espiritismo ali, foi basicamente reunir em uma única doutrina tudo que estava espalhado nas crenças humanas. Explica, em termos apropriados, o que só era dito numa linguagem figurada. Suprime o que a superstição e a ignorância haviam criado, ou seja, ele elimina a parte que a superstição e a ignorância criaram, para só deixar o que é real e positivo. Eis o seu papel. Quando fala de positivo aqui é real e positivo no sentido de real e certo, garantido, tá? Mas não cabe a ele o papel de crença fundadora. Ele mostra o que existe, coordena, mas não cria nada, porque as suas bases são de todos os tempos e de todos os lugares. Quem então teria coragem de se considerar bastante forte para abafar com sarcasmo e mesmo com perseguições essa doutrina?
Se a proscreverem de um lado, proscrever é tornar pária, é afastar, ridicularizar, é a ideia de você tornar uma coisa que ninguém quer, que ninguém gosta, né, e condenar. Então, perdão. Se a proscreverem de um lado, renascerá em outros locais, no próprio terreno em que a tenham banido, porque está na natureza e não é permitido ao homem anular uma força da natureza, nem colocar um veto aos decretos de Deus. Então, quer dizer, bem simples assim, não importa o esforço, o que eles falam é isso, não importa o esforço que o homem faça, que o Espiritismo não foi criado. O Espiritismo só reuniu o que já existia na história da humanidade, das manifestações e interações com os espíritos, né? E que não importa, você pode tentar negar e apagar e eliminar de qualquer forma. Se você acabar com ele num lugar, no outro lugar ele aparece. Porque ele vem de um lugar que não pode ser detido. E ele é uma força da natureza. E não é dado ao homem a capacidade de nem por um momento negar ou impedir uma força da natureza, porque ela é um decreto de Deus. Além disso, que interesse haveria em se impedir a propagação das ideias espíritas? É verdade que elas se erguem contra os abusos que nascem do orgulho e do egoísmo. Mas esses abusos, de que alguns tiram proveito, prejudicam as massas, as maiorias, né? O Espiritismo, portanto, terá as massas do seu lado. E por adversários sérios, apenas aqueles que têm algum interesse em manter esses abusos. Pela influência que exercem, as ideias espíritas são uma garantia de ordem e tranquilidade, pois tornam melhores os homens uns para com os outros, menos ávidos de interesses materiais, ou seja, menos gananciosos, e mais resignados, ou seja, mais aceitando melhor aos decretos da providência divina. Seção 7. O Espiritismo se apresenta sob 3 aspectos diferentes: o fato das manifestações, os princípios de filosofia e de moral que vêm delas, e a aplicação desses princípios. Eu até falou um pouquinho antes, né? Disso, 3 classes, ou melhor, 3 graus de adeptos, ou seja, de pessoas que seguem. Primeiro, os que acreditam nas manifestações e se limitam a constatar, ou seja, para eles é basicamente a questão de que, eu estou vendo, eu acredito, é verdade, estou vendo, eu entendo. Ele acredita na manifestação, então ele aceita que ela é real. Para esses, o Espiritismo é uma ciência experimental. Segundo, os que compreendem as suas consequências morais. Terceiro, os que praticam ou se esforçam por praticar essa moral. Seja qual for o ponto de vista, científico ou moral, sobre o qual considerem esses estranhos fenômenos, todos compreendem que eles são uma ordem inteiramente nova de ideias, cujas consequências não podem deixar de ser uma profunda modificação no estado da humanidade. Modificação que só pode se operar, ou seja, só pode acontecer no sentido do bem, o que também é fácil de compreender. Quanto aos adversários, igualmente podemos classificá-los em 3 categorias. Primeira, a dos que negam sistematicamente tudo que é novo ou que não venha deles, e que falam sem conhecimento de causa, ou seja, aqueles que não querem nem saber, se não é o que eles falam, então para eles não é nada, esse é um tipo de pessoa. A essa classe pertencem todos os que nada aceitam fora do que possa ser visto pelos sentidos. Nada viram, nada querem ver e ainda menos se aprofundar. Ficariam inclusive aborrecidos se vissem as coisas muito claramente, com medo de serem forçados a admitir que estavam errados. Para eles, o Espiritismo é uma quimera, uma loucura, uma utopia. Não existe. E isso é tudo. São os incrédulos de opinião formada. É aquela que ele não acredita. Ele não é que ele não acredita porque tem um motivo. Ele não acredita porque ele não acredita que acabou. Né? Ao lado desses, podem se colocar os que não se deram o trabalho de dar a mínima atenção aos fatos, nem sequer por desencargo de consciência, a fim de poderem dizer: eu quis ver e não vi nada.
não compreendem que seja preciso muito mais do que meia hora para se dar conta de todo um conhecimento. Segunda categoria, a dos que, sabendo muito bem o que pensar da realidade dos fatos, os combatem, todavia, por motivos de interesse pessoal. Para esses, o Espiritismo existe, mas eles têm medo de suas consequências e o atacam como se atacam um inimigo. Terceira categoria, os que acham, na moral espírita, uma condenação muito severa aos seus atos ou às suas tendências, ou seja, aqueles que acham que o Espiritismo condena de maneira muito intensa demais, condena demais tudo que eles fazem. Levado a sério, o Espiritismo faria com que eles sofressem vergonha. Não o rejeitam nem o aprovam, preferem fechar os olhos. Os primeiros, aquela primeira categoria, são movidos pelo orgulho e pela presunção, são presunçosos, arrogantes, né? Os segundos, pela ambição, e os terceiros, pelo egoísmo. É possível entender que essas causas de oposição, por não serem sólidas de forma alguma, deverão desaparecer com o tempo. Porque em vão procuraríamos uma quarta classe de antagonistas, a dos que se apoiassem em provas contrárias evidentes, demonstrando estudo de consciência e trabalhoso da questão. Como todos os adversários só conseguem se opor ao Espiritismo com a negação, ou seja, eles não conseguem fazer nada além de negar, não tem como provar nada ao contrário, nenhum deles apresenta uma demonstração séria e irrefutável, ou seja, inegável. Seria exigir demais da natureza humana acreditar que ela pudesse se transformar subitamente, ou seja, de repente, por efeito das ideias espíritas. A ação que elas exercem não é certamente a mesma, nem do mesmo grau, em todos os que a defendem. Seja, porém, qual for o resultado dessa ação, por menor que seja, ela representa sempre uma melhora, ainda que fosse somente o de dar a prova da existência de um mundo extracorpóreo, o que implica a negação das doutrinas materialistas. E isso vem da simples observação dos fatos, mas para os que compreendem o espiritismo filosófico, e nele vem outra coisa, ou seja, vem algo mais além dos fenômenos que são mais ou menos curiosos, os efeitos são diferentes. O primeiro efeito, e o mais geral, é desenvolver o sentimento religioso naquele que, mesmo não sendo materialista, olha com pouco caso para as questões espirituais. Daí vem o desprezo pela morte. Quer dizer, ele não se importa, né? Porque ele não liga para essas coisas. E é por isso que ele tem o desprezo pela morte. Não dizemos o desejo de morrer, longe disso, pois o espírita defenderá a sua vida como qualquer outro, mas uma indiferença que o leva a aceitar sem queixa, sem tristeza, uma morte inevitável como coisa mais de alegrar do que de temer, pela certeza do estado que virá depois. O segundo efeito, quase tão geral quanto o primeiro, é a aceitação dos sofrimentos da vida. O Espiritismo deixa ver as coisas de tão alto, faz a vida terrena perder, ele fala 3/4 partes, quer dizer, perder a maioria, né, perder grande parte de sua importância. Então, faz a vida terrena perder grande parte de sua importância, de tal forma que o homem não se preocupa, não sofre tanto com as dificuldades que acompanham a vida. Daí, ele tem mais coragem nas aflições, mais moderação nos desejos, ou seja, ele é mais cuidadoso com os desejos dele. Daí também ele afasta a ideia de diminuir os dias da sua própria existência, pois o conhecimento espírita ensina que pelo suicídio sempre se perde o que se queria ganhar. A certeza de um futuro que depende de nós tornar alegre, né, feliz, ou seja, então a certeza de um futuro que depende de nós tornar feliz e a possibilidade de estabelecermos relações com aqueles que nos são tão caros, né, com aquelas pessoas que a gente perdeu, por exemplo, né, oferecem ao espírito uma suprema consolação. Seu horizonte se alarga, ele se amplia ao infinito, graças ao espetáculo incessante que ele tem da vida de além-túmulo, cujas misteriosas profundezas é possível a ele sondar. O terceiro efeito do espiritismo é o de estimular no homem
a indulgência, ou seja, a tolerância para com os defeitos alheios. É preciso, porém, ressaltar que o princípio egoísta e tudo o que dele vem são o que há de mais difícil de largar, o mais firme no homem, e por isso o mais difícil de arrancar. Ou seja, quer dizer, o homem se apega demais em tudo que tem a ver com o egoísmo. Muitas pessoas fazem sacrifícios com prazer, desde que não lhes custem nada e de que não se privem de nada. O dinheiro ainda é, para a maioria dos homens, uma atração irresistível, e bem poucos entendem a palavra supérfluo quando se trata de si mesmos. Por isso mesmo, a abnegação da personalidade é o sinal do mais eminente progresso. Seção 8. Os espíritos, perguntam algumas pessoas, nos ensinam uma moral nova, alguma coisa superior ao que disse o Cristo? Se a moral deles não for aquela que é do Evangelho, ou seja, se a moral deles não é nada mais nada menos que a do Evangelho, para que serve o Espiritismo? Esse raciocínio, ele é parecido, ele se parece demais com o do califa Omar, quando se referia à biblioteca da Alexandria. E aí ele cita, né, o que o Omar falava, o que o califa Omar falava da biblioteca da Alexandria. Se ela não contém, dizia ele, mais do que o que está no Alcorão, que é, para quem não sabe, o Alcorão é o nome que dá para a versão, vamos dizer assim, dos textos sagrados da Bíblia para os muçulmanos, né? Se ela não contém nada mais do que está no Alcorão, é inútil e, portanto, deve ser queimada. Quer dizer, ela tem que ter mais do que está no Alcorão, né? Se ela tiver coisa diferente, então ela é perigosa e também deve ser queimada. Ele está comparando, né, esse raciocínio que foi feito de que se o Espiritismo traz alguma coisa além do que o Cristo falou, e se ele não traz, qual que é a vantagem dele? Ele fala que esse pensamento é parecido, né? E aí a resposta continua, né? A questão aqui continua. Não, o Espiritismo não traz uma moral diferente da de Jesus. Mas perguntamos, por nossa vez, antes que viesse o Cristo, os homens não tinham a lei dada por Deus a Moisés? A doutrina do Cristo não está contida nos 10 mandamentos? Por isso, nós iremos dizer que a moral de Jesus é inútil? Quer dizer, se ela já está lá nos 10 mandamentos, então é inútil o que Jesus falou? Perguntaremos ainda aos que negam a utilidade da moral espírita. Por que é tão pouco praticada a moral do Cristo? E por que justamente aqueles que declaram o quanto ela é sublime são os primeiros a violar a primeira de suas leis, a caridade universal? Os espíritos vêm não só para confirmá-la, mas também para nos mostrar a sua utilidade prática. Tornam inteligíveis e patentes verdades que só haviam sido ensinadas sob a forma alegórica. Ou seja, eles tornam as verdades que o Cristo ensinou de maneira figurada, eles permitem que a gente seja capaz de entender com a nossa inteligência e de maneira clara e evidente. E, com a moral, nos trazem a definição dos problemas mais abstratos da psicologia. Jesus veio mostrar aos homens o caminho do verdadeiro bem, porque Deus que o enviou para lembrar a sua lei que estava esquecida, não enviaria hoje os espíritos para lembrá-la novamente e com maior precisão, quando os homens a esquecem para sacrificar tudo em honra do seu orgulho e da sua cobiça. Quem ousaria impor limites ao poder de Deus e traçar a ele os caminhos? Quem nos diz, como afirmam os espíritos, que não são chegados os tempos que foram preditos, e que não alcançamos aqueles em que verdades mal compreendidas ou falsamente interpretadas devam ser reveladas de maneira clara, intensa, ampla ao gênero humano para apressar o seu adiantamento. Não haverá algo de providencial nessas manifestações que se produzem simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo em todos os lugares do mundo? Não é um único homem, um profeta, que nos vem instruir, pois a luz se derrama por toda parte. É todo um mundo novo que se desdobra aos nossos olhos. Assim como a invenção do microscópio nos mostrou um mundo das coisas infinitamente pequenas,
de que nem mesmo suspeitávamos que existisse, assim como o telescópio nos revelou milhares de mundos cuja existência igualmente não fazíamos ideia que estava, não suspeitávamos que existia, as comunicações espíritas nos revelam um mundo invisível que nos cerca, que se tromba conosco constantemente e que, contra a nossa vontade, toma parte em tudo que fazemos. Mais algum tempo ainda, e a existência desse mundo que nos espera se tornará tão inegável como a do mundo microscópico e dos globos perdidos no espaço. De nada valerá, então, nos terem eles revelado todo um mundo e nos terem iniciado nos mistérios da vida de além-túmulo? É verdade que essas descobertas, se é que podemos dar a elas esse nome, não deixam de contrariar certas ideias que já estão estabelecidas. Mas não é igualmente verdadeiro que todas as grandes descobertas científicas também modificaram e até inverteram muitas das ideias que mais predominavam? E o nosso amor próprio não teve que se curvar diante das evidências? O mesmo irá acontecer com relação ao Espiritismo, que em breve gozará do direito de cidadania entre os conhecimentos humanos. As comunicações com os seres de além do túmulo tiveram como resultado nos fazer compreender a vida futura, nos fazer vê-la, nos iniciar nos conhecimentos das penas e das alegrias que nos esperam de acordo com os nossos méritos e assim encaminhar para o espiritualismo aqueles que no homem só viam matéria, uma máquina organizada. Estávamos cobertos de razão quando dissemos que o Espiritismo matou o materialismo através dos fatos. Tivesse produzido este único resultado e a ordem social já lhe deveria muita gratidão, ou seja, deveria ser muito grata a ele só por isso. Ele, porém, fez mais. Mostra os inevitáveis efeitos do mal e, por consequência, a necessidade do bem. O número dos que ele elevou a melhores sentimentos, neutralizando as más tendências e desviando do mal, é muito maior do que se pensa e cresce todos os dias. É que para esses, o futuro deixou de ser uma coisa vaga. Já não é uma simples esperança, mas uma verdade que se compreende e explica quando se veem e ouvem os que partiram se lamentar ou se alegrar pelo que fizeram na terra. Quem quer que testemunhe isso, ou seja, que veja isso, é levado a pensar, a refletir e sente a necessidade de se conhecer, se julgar e se corrigir. Seção 9. Os adversários do Espiritismo não deixaram de se armar contra ele com algumas das divergências de opinião, ou seja, as opiniões contrárias, sobre certos pontos da doutrina. Não é de admirar que no início de um conhecimento, de uma ciência, quando as observações ainda são incompletas e cada um a considera do seu ponto de vista, apareçam sistemas contraditórios, ou seja, formas diferentes de entender as coisas. Todavia, a grande maioria desses sistemas já caiu diante de um estudo mais aprofundado, a começar pelo que atribuía todas as comunicações ao espírito do mal, como se a Deus fosse impossível enviar espíritos bons ao homem. É basicamente a ideia de falar que era tudo coisa do diabo, Doutrina absurda, porque é desmentida pelos fatos. Uma doutrina descrente, porque é a negação do poder e da bondade do Criador. Os espíritos sempre disseram que não ficássemos preocupados com essas divergências, porque a unidade se faria, ou seja, todo mundo um dia se reunia em torno das mesmas ideias principais. Ora, a unidade já se fez sobre a maioria dos pontos, e as divergências tendem cada vez mais a desaparecer. Ao perguntar aos espíritos, enquanto não se faz essa unidade, em que o homem imparcial e desinteressado pode se basear para formar um juízo, para formar uma ideia, ter uma opinião? Eis a resposta que nos deram. E aí, gente, eu falei para vocês que esse capítulo de conclusão, ele é de Santo Agostinho, do Kardec, ele é basicamente dirigido por essas ideias, principalmente de Santo Agostinho, dos outros espíritos, redigido pelo Kardec, e esse trecho que eu vou ler agora, que é o trecho final do capítulo,
é a resposta de Santo Agostinho para essa pergunta, né? Enquanto não é todo mundo que acredita na mesma coisa, o que uma pessoa imparcial, uma pessoa, né, que não tem interesses ocultos, que não está querendo jogar as coisas para um lado ou para o outro, no que ela pode se basear para ter uma ideia própria, formar um juízo? E a resposta dele foi a seguinte: a mais pura luz não pode ser escurecida por nuvem alguma. O diamante sem jaça, ou seja, o diamante, né, sem falha, sem nenhum tipo de impureza, é o que tem mais valor. Julguem, portanto, os espíritos pela pureza de seus ensinos. Não se esqueçam de que entre os espíritos ainda há os que não se livraram das ideias da vida da Terra. Vocês poderão distingui-los pela linguagem que eles utilizam, julgá-los pelo conjunto do que eles lhes dizem. Vejam se há um encadeamento lógico nas suas ideias, e se nessas nada revela ignorância, orgulho ou maldade. Resumindo, se as suas palavras são sempre marcadas pela sabedoria que representa ou que é sinal da verdadeira superioridade. Se o mundo de vocês não pudesse ser alcançado pelo erro, seria perfeito, mas está longe disso. Vocês ainda estão aprendendo a distinguir o erro da verdade. Precisam das lições da experiência para exercer o juízo de vocês e para fazê-los avançar. A unidade se fará do lado em que o bem jamais esteve misturado ao mal. É desse lado que os homens se unirão, pela própria força das coisas, pois julgarão que é aí que está a verdade. Aliás, o que importam algumas dissidências, ou seja, algumas divergências, né, umas opiniões diferentes, mais de forma que de fundo. Ou seja, a pessoa interpreta de um jeito, interpreta de outro, mas não é a ideia principal que está divergindo, né? Então ele fala, o que importam algumas dissidências? Notem que os princípios fundamentais são os mesmos por toda parte e deverão unir vocês num pensamento comum, o amor de Deus e a prática do bem. Logo, quaisquer que sejam o modo de progresso ou as condições normais de existência que se imaginem para a vida futura, o objetivo final é um só: fazer o bem. Ora, não há duas maneiras de fazer isso. Se é certo que entre os adeptos do Espiritismo há os que divergem na opinião sobre alguns pontos da teoria, todos, por outro lado, estão de acordo quanto aos pontos fundamentais. Portanto, existe unidade, exceto por aqueles que, num número muito reduzido, ainda não aceitam a interferência dos espíritos nas manifestações, que atribuindo isso ou a causas puramente físicas, o que vai contra a lei segundo a qual todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente, ou ainda um reflexo do nosso próprio pensamento, da pessoa, do médium, né? O que é desmentido pelos fatos, porque como a gente já viu lá atrás, muitas vezes o médium não sabe ou nem concorda, pensa diferente sobre uma coisa e o espírito traz outra. Os outros pontos são secundários e em nada comprometem as bases fundamentais. Pode, portanto, haver escolas que procurem se esclarecer sobre as partes ainda controvertidas da ciência, ou seja, daquele conhecimento. Porém, não deve haver seitas rivais umas das outras. Só poderia existir um antagonismo, ou seja, inimizade, vamos dizer assim, né, entre os que querem o bem e os que queiram ou pratiquem o mal. Ora, não há espírita sincero, não pode haver um espírita sincero e compenetrado das grandes máximas morais ensinadas pelos espíritos que possa querer o mal ao seu próximo, nem desejar o mal sem distinção de opiniões. Ou seja, não importa o motivo, se o cara é um espírita de verdade, é isso que ele está falando. Se ele entendeu a base, não tem como ele querer o mal do outro. Se uma dessas escolas estiver errada, cedo ou tarde a luz brilhará para ela, caso a procure de boa fé
e sem prevenção, ou seja, sem ir com o pé atrás, né? Ou eu querendo já com ideias que falam assim, disso aqui eu não abro mão, né? Enquanto isso não acontece, há um laço comum que deve uni-las no mesmo pensamento. Todas têm uma única meta, pouco importando o caminho, desde que ele conduza a essa meta. Nenhuma deve se impor por meio do constrangimento material ou moral, ou seja, nenhuma deve se forçar, nem materialmente nem moralmente. E só estaria no caminho falso aquela que lançasse anátema, ou seja, aquela que declarasse inimizade, né, contra a outra, porque seria evidente que estaria agindo sob a influência de espíritos maus. O argumento supremo deve ser a razão. A moderação garantirá melhor a vitória da verdade, ou seja, então eu vou até repetir, o argumento supremo deve ser a razão. A moderação, quer dizer, tranquilidade, o não usar os exageros, garantirá melhor a vitória da verdade do que as críticas envenenadas pela inveja e pelo ciúme. Os espíritos bons só pregam a união e o amor ao próximo, e nunca um pensamento maldoso ou contrário à caridade pôde vir de uma fonte pura. E aqui já é o Kardec falando de novo, tá, gente? E aí ele termina também com o trecho de Santo Agostinho. E, para encerrar esse assunto, meditemos sobre os conselhos do Espírito Santo Agostinho. Durante muito tempo, os homens têm se estraçalhado e se feito inimigos uns aos outros em nome de um Deus de paz e de misericórdia, ofendendo a ele com tal sacrilégio. O sacrilégio é uma heresia, é uma ofensa ao que é sagrado, né? O Espiritismo é o laço que os unirá um dia, porque mostrará a eles onde está a verdade e onde está o erro. Mas, por muito tempo ainda, escribas e fariseus o negarão, como negaram o Cristo. Vocês querem saber sobre a influência de que espíritos estão as diversas seitas que entre si dividiram o mundo? Julguem a elas por suas obras e por seus princípios. Nunca os espíritos bons irão provocar o mal ou estimular o mal. Jamais aconselharam ou tornaram legítimo o assassinato e a violência. Nunca estimularam o ódio das partes, dos partidos, nem a sede das riquezas e das honras, nem o desejo dos bens da terra. Os que são bons, humanitários e benevolentes para com todos, esses são os prediletos dos espíritos bons e os preferidos de Jesus, porque seguem o caminho que este lhes indicou para chegarem até ele. E com isso, gente, depois dessa reflexão profunda sobre a natureza do Espiritismo, a questão da própria crença, né? E o alerta tão claro, né, que é feito por Kardec, por Santo Agostinho e certamente por outros espíritos também que inspiraram, né, esse capítulo final, esse alerta tão claro para que a gente preste atenção na coisa mais importante do Espiritismo, né, que ela ensina para a gente, que é a gente ter o cuidado de olhar o que é que está sendo dito para a gente. Não acreditar porque alguém disse que era para ser daquele jeito, mas acreditar que é pelos frutos que a gente reconhece a árvore, né? Então, se alguém ensina uma coisa que não é boa, esse alguém, ele até pode estar falando uma coisa que tem alguma utilidade, mas ele não é bom o suficiente, ele não é para ser a nossa referência. A nossa referência são aqueles sempre que trazem, né, a bondade, a aceitação, a caridade, a tranquilidade, a mansidão, a união entre as pessoas. E ele fala que é assim que a gente vai reconhecer os espíritos que de fato estão tentando trazer as informações importantes, né, e que vão ajudar a gente a crescer e a se melhorar enquanto ser humano. Então é com essas palavras que a gente encerra o Livro dos Espíritos. Eu vou, no próximo episódio que eu vou fazer, eu vou trazer aquela nota explicativa que em alguns episódios eu comentei, que ao longo do livro, em vários pontos, houve o Kardec, ele, na verdade, a editora foi colocando aqui, né, que as notas explicativas,
eram comentários que o Kardec foi gerando ao longo do caminho, e eu vou fazer mais um episódio para tratar dessa nota explicativa, tá bom? Porque ela ajuda a gente a contextualizar um pouco a obra, né, do Livro dos Espíritos e das outras obras básicas do Espiritismo, e entender um pouquinho em que condições as coisas aconteceram, sob que condições sociais. Ela ajuda a gente a entender um pouquinho de algumas das ideias. De qualquer forma, eu quero agradecer para cada um que esteve acompanhando a gente nessa jornada pelo Livro dos Espíritos. Eu espero que esse trabalho é um trabalho tão singelo, né, de basicamente ler com vocês e tentar simplificar um pouco a linguagem, às vezes explicar um pouquinho o que está querendo ser dito, porque tanto na linguagem rebuscada, quanto na forma de a gente tentar facilitar essa linguagem, poderia se perder alguma coisa. Então eu tentei, no melhor do meu entendimento, ajudar a esclarecer esses pontos. Eu espero que as bases, as coisas mais importantes, né, que o Espiritismo pode trazer como bem para a gente, possam ter ficado para cada um que esteja assistindo, com o objetivo que for, e que possa ajudar de alguma forma a gente a olhar com mais amor para a nossa vida e para as pessoas que estão à nossa volta, procurar ter consciência e se corrigir de acordo com as nossas atitudes, tentar melhorar quem a gente é, para que a gente possa alcançar mais rápido a felicidade que é prometida para a gente, né? Muito obrigado, que Deus abençoe a todos nós, fiquem com Deus e até qualquer momento.